Neste vídeo eu separei para você tudo o que você precisa saber sobre transformação e manipulação de dados dentro da linguagem R em 5 minutos. Bora lá! Bom, para começar a gente vai precisar destes dois pacotes, o pacote readr e deplyr. A gente vai ler esse dataset aqui, que é um dataset de RH. Eu tenho um vídeo no canal falando especificamente sobre esse conjunto de dados. Ele já está aqui no meu ambiente, tá bom? Vamos começar então com a primeira função. A primeira função é a filter do pacote deplyr. Ela nos permite filtrar os dados. Então eu separei alguns exemplos. Neste caso eu estou filtrando uma variável numérica. Por exemplo, eu vou filtrar todos os colaboradores que têm idade menor ou igual a 40 anos. Neste primeiro caso, dá uma olhada no número de linhas, que inicialmente era 1470 e agora caiu para 1000. No segundo caso, eu vou filtrar colaboradores que têm a idade menor ou igual a 40 e também maior ou igual a 35 anos. Agora eu tenho um número menor ainda de linhas. E tem um outro caso ainda, onde eu estou utilizando o operador lógico ou onde eu estou filtrando colaboradores que têm a idade menor que 30 anos ou maior ou igual a 40 anos. Um segundo caso de uso da função filter é quando eu tenho variáveis categóricas e eu quero filtrar exatamente esse valor aqui, Research and Development, por exemplo, para essa variável chamada Department. Então agora eu tenho este filtro com base em uma variável categórica, onde eu tenho aqui 961 linhas. Posso também querer filtrar para mais casos, e aí fica interessante você criar um objeto à parte, um vetor, onde eu coloco todos os nomes dos departamentos que eu quero filtrar e eu chamo eles aqui filtrando com este operador lógico in da linguagem R. E aqui eu tenho o filtro, e aqui eu tenho o filtro desejado apenas para estes departamentos em questão. A segunda função é a função select. Ela nos permite fazer duas coisas. A primeira coisa é remover as colunas que eu não quero com este menos no sinal, com esse sinal de menos aqui, antes do nome da coluna que eu desejo remover. Então veja que eu tinha age aqui como primeira coluna e agora removendo ela, ela já não aparece mais. Mas eu posso também fazer a mesma coisa que eu fiz com o filter, chamando mais de uma coluna em um objeto, em um vetor separadamente, e aí eu simplesmente coloco o sinal de menos aqui e chamo esse objeto colunas para remover, e veja que aí eu tinha 35 colunas ou variáveis e agora eu tenho apenas 32. A segunda função da função select é justamente selecionar apenas as colunas ou as variáveis que a gente tem interesse. Então para isso eu estou criando um outro objeto chamado de dataSelected, em que aqui eu estou selecionando apenas 3 variáveis que eu tenho interesse. E na sequência, já nessa próxima função, que é a arrange, eu estou usando esse mesmo objeto e a função arrange, ela ordena os dados com base em uma variável em questão por padrão de forma crescente. Mas se eu quiser ordenar de forma decrescente, é só adicionar essa outra função aqui, des, dentro da função arrange, e aí eu vou ter, por exemplo, que os colaboradores que moram mais longe da minha empresa, nessa variável distance from home, moram a 29 km, por exemplo. Em um outro caso, por exemplo, em que eu quero ordenar por uma variável que ela é categórica, como é o caso de attrition, em que eu tenho dois valores, tenho no e yes. O no vem antes do yes, né, em termos de ordem alfabética. Então ele vai colocar o no primeiro, mas como é um caso de empate, eu posso querer utilizar uma segunda variável para me ajudar nessa questão de ordenar o dado. Então eu vou utilizar a distance from home, ordenando de forma crescente, e se eu quiser ordenar de forma decrescente, eu só utilizo essa mesma função aqui. E aí eu posso colocar quantas funções eu quiser, ordenando algumas de forma crescente e outras de forma decrescente. A nossa próxima função é o group by. Ela não muda nada no dado, ela apenas cria grupos. E aqui no caso de eu agrupar pelo attrition, eu tenho dois valores, como eu já comentei, então vou ter consequentemente dois grupos. Business travel, tenho 3 valores diferentes, eu vou ter então 3 grupos. A próxima função é a mutate. Veja que, como eu já comentei, em attrition eu tenho 2 valores distintos, yes e no. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma tradução desta variável, eu posso utilizar, para me ajudar nessa tarefa, a função if-else. Aqui eu vou usar uma condição, ou seja, toda vez em que attrition for igual a yes, este aqui é o operador de igual da linguagem R, tá? É igual, igual. Toda vez que attrition for igual a yes, você coloca sim, caso contrário, coloca não. E aí eu vou ter a minha variável attrition traduzida para sim e não. Tá bom?
Posso ainda ter alguma situação em que eu tenho mais de 2 valores, no caso, marital status é uma variável que tem 3 valores, e aí a if else não fica legal de utilizar. É melhor utilizar essa função chamada case when, e ela vai ficar dessa forma aqui. Eu vou traduzir, por exemplo, toda vez que o marital status for igual a single, vai virar solteiro, married, casado, divorced, divorciado, e no final estou selecionando apenas essas variáveis que vale a pena a gente dar uma olhada. Olha só, está traduzido aqui. Beleza? A próxima e última função é a Summarize. Ela nos permite criar uma tabela resumo de dados que você vai poder depois utilizar ela diretamente em apresentações gerenciais no ambiente corporativo ou até mesmo utilizar ela de base para a criação de gráficos. E aqui, para fazer um resumão de tudo que a gente está falando nestes minutos, eu estou utilizando também as outras funções que a gente já falou. Então, estou selecionando Job Role e Attrition, que são as variáveis que a gente vai utilizar. Estou criando agrupamentos pela Job Role, que é o cargo do colaborador, ou seja, tenho 9 valores distintos para esta variável. Estou criando uma nova coluna, uma nova variável que é simplesmente uma variável binária para o caso de attrition. Então, ao invés de yes e não, agora eu vou ter um valor de 1 e 0 para que eu possa somar. E aí, com a função summarize, eu consigo resumir os dados, ou seja, ao invés de 1.470 linhas, o esperado é ter apenas 9 linhas, que é o número de linhas do número de grupos que eu tenho nesse conjunto de dados. E aí, para isso, eu estou criando uma variável aqui que é o percentual de attrition, o percentual de turnover, por exemplo, o percentual de colaboradores que pede demissão dentro dessa empresa para cada cargo em questão. Então, para isso, eu estou somando a variável que eu criei, que é o attrition dummy, e dividindo pelo total de colaboradores dentro de cada grupo. Aí a gente vai ter isto aqui, tá? Para finalizar com chave de ouro, a gente pode ordenar elas de forma, essa variável que a gente criou, de forma decrescente. Vou rodar tudo. E aí a gente consegue saber que, por exemplo, Sales Representative é o nosso cargo com maior percentual de turnover, o nosso maior percentual de colaboradores que pede demissão dentro da empresa. E assim a gente finaliza esse vídeo curto, passou um pouquinho de 5 minutos, mas é um resumão sobre trabalhar com transformação de dados e manipulação de dados dentro da linguagem R utilizando o pacote dplyr. Espero que você tenha gostado e fique ligado aqui no canal para os próximos vídeos. Até mais!